Olá pessoas, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando agora um novo curso de Matemática 2, né? Então, nesse primeiro vídeo, nós vamos abordar o conceito de progressão aritmética, tá? Então, inicialmente, a gente vai entender o conceito, a definição, o que significa de fato progressão aritmética. Então, uma progressão aritmética, no caso aqui eu vou chamar, pessoal, de PA, certo? Para os mais íntimos aí vai ser PA. Então, o que significa uma PA? Uma PA, pessoal, é toda sucessão numérica, ou seja, quando eu falo sucessão, eu estou falando de uma sequência, né? Então, é toda sequência numérica onde cada termo a partir do segundo é a soma do seu antecessor com uma constante. Essa constante, pessoal, eu denomino pela letra R, que aqui no caso se chama razão. Então, mais uma vez, o que significa a ideia de PA? PA, progressão aritmética, é quando você tem uma sequência de números onde há sempre uma razão. Onde é que eu faço essa razão? Eu pego cada termo a partir do segundo e vou somando com o seu antecessor. Então, por exemplo, aqui eu tenho a sequência iniciando-se a partir do 2. Então, eu tenho 2, 5, 8, 11 e 14. Essa sequência, pessoal, é uma PA, no caso uma PA finita, né? Já que ela começa no 2 e termina no 14. Outra característica, ela também é crescente. Por quê? Porque cada termo é maior que o seu anterior. E quem vai ser a razão? Como eu falei, para descobrir a razão é muito simples. Eu pego, no caso aqui, o segundo termo menos o primeiro. Então, eu vou pegar 5 menos 2, o segundo menos o primeiro. E observe que eu podia fazer isso com qualquer termo da sequência. Então, eu podia pegar também o 14 menos o 11. Também ia dar 3, né? Eu podia pegar 11 menos 8. Também se daria 3. Então, pessoal, a ideia é muito simples. Uma PA é uma sequência de números, onde você vai estar sempre somando, ou, como nesse caso aqui, subtraindo. Nesse tipo de questão aqui, pessoal, a gente tem uma sequência começando do 6. O primeiro termo é 6, o segundo termo é 5,5, o terceiro termo é 5, o quarto termo é 4,5 e por aí vai. Observe que nesse caso eu coloquei aqui as reticências, né? O que significa que no caso aí é uma PA infinita. Então, ela é decrescente por quê? Porque cada termo dele é menor que o seu anterior. Então, você observe que a sequência ela está diminuindo. Então, aqui eu observo que, em vez de eu estar somando, eu vou estar subtraindo. E a razão, nesse caso, vai ser menos 0,5, né? Ou seja, a diferença de um termo para o outro é menos 0,5. Eu também posso ter uma condição de uma PA, uma sequência que é constante. O que significa isso? É uma sequência que não tem variação alguma, nem aumenta e nem diminui. Nesse caso, pessoal, nesse exemplo aqui, eu estou pegando uma sequência constante, né? Todos os termos aqui, ó, são iguais a 3. Nesse caso, a razão dele é 0, né? Bom, um exemplo aqui, eu tenho o seguinte, uma sequência, no caso aqui eu tenho 2m mais 1 e 3m menos 4. Ele afirma que isso é uma PA. E, sabendo isso, ele quer que você descubra o valor de m. Bom, na sequência, eu pego, então, cada termo. O primeiro termo, no caso, eu chamo de A1. A índice 1 é o primeiro termo, no caso, aí é o 2, né? O A índice 2, que é o segundo, vai ser m mais 1. E, por fim, o terceiro termo, 3m menos 4. Como ele falou que é uma PA, pessoal, uma PA ela tem que obedecer o seguinte raciocínio, né? Se ela é uma PA, ela tem que observar esse seguinte critério. Que critério é esse? Esse daqui. O que significa isso? A diferença do segundo com o primeiro tem que ser igual à diferença do terceiro com o segundo. Isso, pessoal, sempre que ele me der uma sequência e a sequência for uma PA. Então, uma sequência para ser PA,
ela tem que observar, ela tem que obedecer esse padrão. O segundo menos o primeiro é igual ao terceiro menos o segundo. Sabendo essa condição, fica fácil, porque agora é só pegar os termos que ele me deu e substituir na expressão. Eu começo pelo segundo. Quem vai ser o segundo? No caso, o segundo é m mais 1. Então, vai ficar m mais 1 menos o primeiro, que no caso aqui é o 2. Isso tem que ser igual ao terceiro termo. Quem é o terceiro termo? O A3. 3m menos 4 menos o segundo camarada. Quem é o segundo camarada aqui? O A2 é o m mais 1. Aí tem que prestar atenção no seguinte. Como aqui na condição tem um menos, certo, galera? Então, esse menos ele vai multiplicar o m e 1. Então, eu tenho que colocar em parênteses, certo? Então, colocando aqui, desenvolvendo, eu vou encontrar isso. Bom, m aqui eu repito. 1 menos 2 sobra menos 1. O 3m eu repito. O menos 4 também repito. E aqui, ó, eu pego esse menos e multiplico, como eu falei. Eu multiplico, no caso, aí, pelos termos dentro do parênteses. Então, menos com m fica menos m. Menos com mais 1 fica menos 1. E aí, agora eu vou encontrar o m. Nesse caso aqui, eu coloco, repito, m menos 1. Aqui vai ter 3m menos m, vai sobrar 2m. E os que não tem m, no caso, menos 4 e menos 1, eu vou encontrar menos 5. Agora, o que eu faço agora? Eu vou pegar, nesse caso, o m passar para o outro lado. Então, esse 2m aqui vai passar menos. E esse menos 1 vai passar mais. No final da história, eu vou encontrar menos m é igual a menos 4. Nesse caso, como aqui é menos e aqui também é menos, né? Menos com menos fica mais. Então, eu vou encontrar m igual a 4. Se o m for 4, a razão então vai ser qual? 2, 5 e 8. Por quê? Porque inicialmente eu tinha essa sequência aqui, né? Eu tinha essa sequência 2, a sequência m mais 1 e o outro 3m menos 4. Eu tinha essa sequência. Como a gente encontrou o m4, então o que é que eu tenho que fazer? Se o m for 4, eu vou substituir. Então aqui eu vou encontrar 2, né? M mais 1. Se o m é 4, então eu vou encontrar aqui 5. Na outra eu vou ter 3m menos 4. Nesse caso, eu vou ter 3 vezes 4, né? 12. 12 menos 4, eu vou encontrar 8. Justamente a sequência aqui no final. E aí eu tenho a sequência 2, 5 e 8. Óbvio, é uma PA, certo? É uma PA crescente, né? Eu estou aumentando de valor. E a razão é 3, né? A diferença de um termo para o outro é 3. Finalizou a questão. Agora, pessoal, a gente vai encontrar o termo geral. Qual é a ideia do termo geral? Porque é o seguinte, eu posso ter uma sequência, como por exemplo, 2, 5 e 8, né? E por aí vai. Ela vai crescendo de forma infinita. Aqui eu sei que o primeiro é 2. Fácil. O segundo é 5, né? E o terceiro é 8. Se eu perguntar quem é o quarto, ficaria fácil, porque 2, 5 e 8 eu estou aumentando de 3 em 3, né? Então, se aqui é 2, aqui é 5 e aqui é 8, o quarto termo seria qual? Eu pegava 8 e somava 3, né? 8 mais 3 eu vou encontrar então 11. Agora, a pergunta seria... E se eu perguntasse quem seria o centésimo termo? Quem seria o centésimo número dessa sequência aqui? Então, para eu não ter que fazer a soma de 3 em 3 até chegar na casa 100, então para isso eu vou utilizar a fórmula do termo geral. Ela vai me dar a posição do número já de antemão, sem ter que fazer várias somas. Então, qual é a ideia aqui? Numa progressão aritmética, né, o que eu tenho que saber? Eu tenho que saber o primeiro termo e a razão. Se eu sei o primeiro termo e a razão, fica fácil eu poder trabalhar qualquer tipo de questão. Então, a gente vai fazer o seguinte. Vamos analisar um processo geral para se obter um termo qualquer de uma PA, a partir do primeiro termo e da razão. Então, se eu sei o primeiro termo e eu sei a razão, eu posso descobrir qualquer termo na sequência. Então, bora lá. Observe a sequência de termos abaixo.
Então aqui a gente tem a índice 1, né, que é o primeiro, a índice 2, que é o segundo, a índice 3, que é o quarto, a índice 4, que é a índice 3, que é o terceiro, né, a índice 4, que é o quarto, o 5, que é o quinto, e por aí vai, né? Eu tenho uma sequência de termos aí. Qual vai ser a ideia aqui? Para você poder saltar de um termo para o outro, o que significa saltar, né? Eu estou aqui no primeiro, eu estou aqui no A1, eu quero chegar no A2. Então, nesse caso, eu tenho que somar alguém. Quem é esse alguém? Eu tenho que somar a razão, né? Essa vai ser a lógica de salto, né? Para você chegar de um termo para o outro. Então, vamos lá, pegando aqui a lógica, né? Então, olha só. Do A1, como eu falei, do A1 para o A2, ou seja, do A1 para o A2, eu dou um salto, né? Eu ando uma casa. O que significa na prática? Quem é o A2? O A2 é o primeiro mais alguém. Esse alguém eu chamo de razão. Simples, né? Continuando aqui a ideia. Do A1 agora, para chegar no A3, você anda quantos saltos? Eu estou aqui no A1, eu quero chegar agora no A3. Então percebe que do A1 para o A3, você pulou duas casas. Então nesse caso são dois saltos. O que isso quer dizer na prática? Quem é o A3? O A3, pessoal, é o A1 mais quantos R's? 2 R's. Por que 2 R's? Como eu falei, do 1 para o 3 são duas casas. Continuando aqui a lógica, do primeiro para o quarto, ou seja, do A1, eu estou no A1 e eu quero chegar no A4, eu vou andar quanto? Eu vou andar 3 casas, né? Eu vou pular 3 saltos. Então, o que significa? Que o A4, quem é o A4? É o A1 mais 3 R's, né? Ou seja, eu tô na primeira casa, eu quero chegar na quarta casa, então você pula 3 vezes. E assim por diante, né? Então, eu estou no A1. O A1, eu quero chegar no A5. Então, nesse caso, você faz 4 saltos. Eu estou no A1, eu quero chegar no A6. Como é que você faz? Você faz 5 saltos. Então, o número de saltos é sempre menor do que a casa que eu quero chegar. Ó. Observa aqui, ó. O A2, eu ando 1 R. O A3, eu ando 2 R. Né? O A4 aqui, eu ando 3 R. Então, seguindo a mesma lógica, se eu for pegar o A5, vai ser quantos R's? Vai ser 4. Se eu for pegar o A6, vai ser quantos R's? Vai ser 5, né? Então, observe que o número que fica no R, é sempre menor do que o número da casa que eu quero estar. Percebeu isso? O número do R é sempre menor do que o número da casa. Por que eu estou repetindo isso, né? Porque é dessa ideia que eu vou pegar a fórmula. Eu vou construir a fórmula. Então, de maneira geral, se você tem o primeiro termo e eu quero chegar no AN, quem seria esse AN aqui? O AN, pessoal, seria, no caso, o último termo. Então, do primeiro para chegar no último, observe, mais uma vez, eu vou repetir o slide. O que é que eu tenho anterior? Eu estou aqui no 6, ó. Se eu estou aqui no 6, então aqui significa que vão ser 5 saltos. Eu estou aqui na casa 5. Se eu estou na casa 5, vão ser 4 saltos. Então, percebe que o R eu subtraio 1, né? Então, seguindo essa lógica, se eu estou na casa N, né? Eu estou na casa N. Então, nesse caso, eu vou fazer N menos 1 saltos. Sempre é um salto menor do que a casa que eu estou. Então, nesse caso aí, pegando a fórmula, qual vai ser a fórmula geral? A fórmula geral vai ser a índice N, né? Ou seja, a N é igual ao A1 mais N menos 1 vezes a razão. Mais uma vez, quem é o AN? O AN é o enésimo termo, ou a gente chama também de último, né? E o que significa o N? O N, pessoal, significa a posição do termo, né? O N, no caso, ou o número de termos também.
número de termos. Vamos entender isso com um exemplo. Então, olha só. Na PA aqui a gente tem o seguinte. A gente tem menos 2, 1, 4 e por aí vai. O que ele quer? Ele quer que você encontre o 15º número aqui. O 15º cara da sequência. Então, olha só. O que eu tenho que saber? Duas coisas. Eu tenho que saber quem é o primeiro. Óbvio, o primeiro aqui no caso, eu começo com quem? Eu começo com menos 2. Então, o A1 é menos 2. E quem é a razão? De menos 2 para 1 é a mesma distância também de 1 para 4. Então, nesse caso, para facilitar aqui, eu peguei, no caso, o 4 menos o 1. Nesse caso, quem é a razão? A razão é 3. Professor, eu podia pegar 1 e o menos 2? Também. Também ia dar quanto? Ia dar 3. Certo, galera? Então, o primeiro termo é menos 2 e a razão é 3. Então, vamos jogar na fórmula. Então, qual é a fórmula? Eu quero achar quem? Eu quero achar o 15º, não é isso? O que significa isso? É o A15. 15º é o A15. Então, quem é o A15? Seguindo aquela lógica da fórmula. Quem é o A15? É o A1, mais quantos R's? 14, né? Eu tenho R, tenho. Eu tenho o A1, eu tenho também. Então, nesse caso, pessoal, não tem mistério. É só substituir. Então, quem vai ser o A1? O A1 vai ser menos 2 e o R vai ser 3. Então, vai ficar menos 2 mais 14 vezes 3. E aí, pessoal, continha básica, né? Eu repito, menos 2, 14 vezes 3 vai dar quanto? Vai dar 42. Então, eu vou ter 42 menos 2. Finalizando, então, quem é o 15º cara aí da sequência? O 15º cara é 40, né? Então, eu começo no menos 2, né? Menos 2, depois é 1, depois é 4. E aí, o 15º número, que no caso aí seria o último, né? Da questão, é 40. E era isso, pessoal, que eu queria mostrar aqui nesse primeiro vídeo, certo? Mais coisas vamos abordar aí nos vídeos posteriores, beleza? Obrigado e até a próxima.